Olá, tudo bem? Nós já tivemos nosso primeiro vídeo sobre um estudo que estamos fazendo aqui da Palavra de Deus, né? Meu nome é Paulo Custódio, sou o diretor do projeto Viver e Vencer, e o projeto Viver e Vencer, como eu já disse no vídeo anterior, e repito nesse, talvez você esteja vendo pela primeira vez esse vídeo, o projeto Viver e Vencer tem como objetivo transformar vidas. E nós estamos aqui justamente estudando um pouco da Palavra de Deus, né? Cada dia tirando uma parte para meditar e aplicar em nossa vida diária, ok? E hoje nós continuaremos estudando o capítulo 15, e hoje o capítulo 15 e o capítulo 16. Se você não assistiu o primeiro vídeo, nós estamos estudando sobre as multidões que iam até Jesus para receber um milagre ou para ouvir o que ele estava dizendo. Cada um tinha o seu objetivo, né, específico, mas todos estavam ali diante de Jesus para receber ou para ver ou para ouvir alguma coisa. E é sobre isso que estamos estudando hoje e vamos continuar nesse segundo vídeo esse estudo, ok? Nós estamos dividindo essas multidões em 3 grupos específicos, tá? E o primeiro grupo que nós analisamos foram os curiosos. E nós vamos agora então para a segunda multidão que ia encontrar Jesus no Mar da Galileia, como diz aqui no versículo 29, né? Partindo Jesus dali, foi para junto do Mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões. Então é sobre isso que nós estamos falando. Quem são essas multidões? E que lição essas multidões têm para nos ensinar? Bom, vamos lá. A segunda multidão que foi ali encontrar com Jesus, está aqui no capítulo 16, no verso 1. Diz assim: aproximando-se dele os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. E no versículo 4 diz assim, Jesus responde a isso, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Então vejam, essa multidão, essas pessoas, iam até Jesus com um objetivo específico, para ver o que Jesus estava fazendo. A semelhança dos curiosos, eles também queriam ficar bem ali na frente, para ver exatamente o que Jesus iria fazer. Eles queriam ouvir o que Jesus iria falar e queriam ver o que Jesus iria fazer. Atentos, eram conhecedores da palavra de Deus. Eles não eram homens que não conheciam nada, que estavam ali apenas por estar. Não, eles conheciam as profecias. Eles sabiam tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Porém, a Bíblia diz que eles chegavam ali não com o objetivo de seguir a Jesus ou de entregar a vida deles para Jesus ou reconhecer a Jesus como um mestre, um senhor ou até mesmo o Deus da profecia que eles mesmos sabiam que deveria estar acontecendo por aqueles dias. Não, o objetivo deles era apenas e tão somente criticar Jesus. Eles estavam ali, e diz o verso aqui, para tentá-lo, para provocá-lo, para discordar. Então esse era o objetivo. Então no meio dessa multidão toda que ia ao encontro de Jesus, tinham os curiosos e tinham então aqueles que iam para criticar, somente para falar mal, não porque não conheciam as escrituras, conheciam, eram do meio, né, religioso, porém estavam ali com o objetivo de criticá-los. Vocês já viram pessoas assim? Pessoas mal-humoradas, sabe? Pessoas que estão, parece que eles acordam com uma nuvem negra sobre a cabeça e a língua bem afiada. Tudo eles criticam. Então, eles querem extrema reverência, extrema obediência, né? Tudo tem que ser ali nas regras, nas normas e tal. Porém, essas pessoas, elas não têm o coração delas
em Cristo, e sim nas normas e nas regras das suas próprias religiões. A religiosidade muitas vezes mata a espiritualidade quando a pessoa não conhece o trabalho, o propósito da vinda de Cristo a essa terra. Muitas pessoas estão querendo serem salvas pelas suas próprias obras, pela sua própria grandeza. Olha, eu faço isso, eu ajudei a construir, eu ajudei a fazer, eu atendo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Esses fariseus eram assim. Eram homens que davam grandes fortunas dentro da sua igreja para serem vistos pelos homens. Eram homens que ajudavam a administração do templo e cobravam uma obediência rigorosa à palavra de Deus, mas não com o objetivo de seguir e de se humilhar diante de Deus, mas com o objetivo de mostrar que eram pessoas que, por terem essas prerrogativas de serem bons, estariam então já com seus nomes no livro da vida. E eles estavam ali para tentar Jesus e provocá-lo. Vejam que em um dado momento eles dizem assim: mestre, dá-nos um sinal, mostra-nos um sinal no céu. E Jesus então responderam a eles: geração má e adúltera. Jesus se refere a esses bons homens, entre aspas, que praticavam a boa religião, que praticavam as boas obras, que davam fortunas para os templos, de pessoas má e adúlteras. Por que adúlteras? Porque adulteravam a palavra de Deus, porque não ensinavam as pessoas, não atendiam as pessoas como de fato e de verdade deveriam fazer. E aí Jesus assim: vocês me pedem um sinal, mas nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? O que Deus pediu a Jonas? Deus pediu ao profeta Jonas que fosse a uma cidade ímpia chamada Nínive e pregasse lá naquela cidade e dissesse para aquela cidade que ela seria totalmente destruída se eles não entregassem a vida deles a Cristo, que não teria salvação para eles. Aquela cidade se arrependeu e Deus então não destruiu a cidade. E era isso que Jesus queria, que as pessoas se sentissem na necessidade de entregarem a sua vida a Cristo e aceitassem o sacrifício dele, aquilo que ele estava fazendo. Porque nenhum daqueles seres humanos que estavam ali e nenhum de nós que estamos aqui hoje somos capazes, pelas nossas próprias obras e pela nossa própria grandeza e sabedoria, ou conseguirmos a salvação. Se ela não vier através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não existe salvação nas suas boas obras, nos seus bons méritos, não existe. E essa multidão estava diante de Jesus justamente com este objetivo, de alcançarem o céu, de alcançarem a nova terra, de alcançarem um elogio da parte de Cristo, talvez. Nossa, esses homens são homens guardadores dos mandamentos, são homens que fazem isso e fazem aquilo. E na realidade eram pessoas que precisavam de Cristo, precisavam se converter. Eu não sei se estou falando com você e talvez você esteja nessa condição, pois eu quero dizer para você que Deus salvou um fariseu. E eu quero ler para você esse relato deste encontro que este fariseu teve com Jesus. Eu vou ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que resposta que Jesus dá a este fariseu. Ele chega até Jesus elogiando, como eles faziam no começo. Quando Jesus está no meio da multidão, eles chegam elogiando, mas depois eles jogam um laço em Cristo.
E esse fariseu não fez diferente, ele chegou até Jesus dizendo que ele era rabi, que ele era mestre, que ele era vindo da parte de Deus. E veja que Jesus não discute esse assunto. Jesus já entra no ponto certo que ele deveria entender na vida dele. Você precisa nascer de novo. Agora eu pergunto a você, como dizer para um homem, como um fariseu, um doutor da lei, um homem cheio de sabedoria e de conhecimento das práticas, das normas da igreja, que ele deveria nascer novamente? Veja, queridos, e essa mensagem de renascimento para uma nova vida, renascimento para uma vida espiritual com Cristo. Jesus não estava falando aqui da religiosidade dele. Ele poderia ser até 100% lá na sua religião, na sua igreja, naquilo que ele praticava. Mas o que ele precisava nascer é da água e do Espírito. O que Jesus estava falando com ele era sobre relacionamento. Jesus queria um relacionamento com ele. Ele tinha um bom relacionamento com a sua igreja, mas ele não tinha um relacionamento com o Deus da sua igreja. E assim pode ser que você também esteja nessa mesma condição. Você tem um ótimo relacionamento com a sua igreja, mas e o relacionamento com o seu Deus? Para que você tenha esse relacionamento com Deus, você precisa nascer novamente. E foi isso que Nicodemos, movido pelo Espírito Santo, foi buscar naquela noite com Jesus. Embora sendo ele um fariseu, embora sendo ele um conhecedor das Escrituras, embora sendo ele um homem que praticava boas obras, ele sentia no coração dele que alguma coisa ainda faltava. E essa coisa que faltava, ele foi buscar à noite com Jesus, nessa conversa, nesse diálogo que ele teve com Cristo. E Jesus então diz a ele, olha, você precisa nascer novamente. Você precisa ter um relacionamento comigo, você precisa iniciar um relacionamento comigo. Deixa de ser apenas religioso e passe a ser espiritual. Não que a religião, eu não estou dizendo aqui de maneira alguma que a religião não é necessária. Pelo contrário, mas ela vem depois que você aceita Cristo. Não adianta você querer fazer obras boas para ser visto e ser salvo através disso. Você precisa ter um relacionamento com Cristo e as suas obras darão testemunho daquilo que você é de fato e de verdade. O meu apelo para você neste momento é aceite a Jesus, aceite o novo nascimento, renove sua vida com Cristo. Se você tem uma excelente vida religiosa, passe a ter uma vida espiritual com Cristo. E tudo que você fizer de obras, elas darão glórias a Deus e trarão outras pessoas para a companhia de Cristo. Assim como Cristo salvou Nicodemos, que fazia parte daquela multidão, da segunda multidão que estava ali com Jesus, né? Assim como ele salvou Nicodemos, ele também quer salvar você. Ele também quer transformar a sua vida. E eu quero te convidar agora a orar juntamente comigo, fazendo essa entrega a Cristo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvamos o teu nome, porque entendemos que necessitamos do novo nascimento. Querido Pai, transforma este coração, transforma o coração desta pessoa que está orando comigo neste momento, para que ela possa usufruir das tuas bênçãos e de um relacionamento pleno contigo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter estado aqui comigo, estudando a palavra de Deus, e quero te convidar para assistir o terceiro vídeo desta série, onde nós falaremos sobre a terceira multidão que estava ali com Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.